Oi, pessoal. A aula de hoje nós vamos falar sobre funções inorgânicas. Existem 4 tipos de funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos. Hoje, especificamente, nós falaremos sobre os ácidos. Primeira coisa importante, sabermos a definição, o que vem a ser um ácido. Segundo o autor Arrhenius, ácido é uma substância que, quando em meio aquoso, ele vai liberar íons H+. Ou seja, se eu misturo, exemplo, o HCl com água meio aquoso, então ele vai liberar o íon H+. Então, nossa informação importante, a primeira informação da aula importante. Misturei a substância ácida em água, ou seja, meio aquoso. Por que é aquoso? Porque está misturado em água. Ele vai liberar os íons H+. Quem são os íons H+? São os hidrogênios, tá? O que acontece? Vai separar essa substância. Então, eu libero os íons H+. Professor, então, agora nós aprendemos a definição? Sim. A definição, segundo Arrhenius, é toda substância, quando ela tem o caráter ácido, significa que misturada em água, ela liberou íons H+. Então, ácido é aquela substância que, quando em meio aquoso, liberam os H+, certo? Aprendemos a definição, então a gente tem que aprender a identificar. Professora, como que eu sei que aquela substância é um ácido ou não? Primeira coisa, nós vimos que para ser um ácido, ele libera o íon H+, não é? Quando em meio aquoso. Se ele libera H+, significa que ele tem que ter hidrogênio. Então, toda substância que começa com hidrogênio, eu sei que vai ser um ácido. Essa é uma grande dica. Fiquem atentos a esse detalhe. Então, tem hidrogênio, começou com hidrogênio, dica da tia, é um ácido. Então, ó, voltando aqui, todos eles vão liberar H+, porque estão em meio aquoso, ou seja, misturado em água, vai liberar H+. Tá? Vamos por aqui embaixo. Certo? H+, voltando lá nas explicações anteriores de aulas passadas, se esse aqui é um íon H+, não é? Se é positivo, carga positiva, quem é esse aqui? Então, vai ser um cátion. Ou, como brincávamos lá em sala de aula, a cátia. Lembram? Por que a cátia? Porque ela perdeu elétrons. Quem perde elétrons ficam com carga positiva, ou seja, quem doa elétrons ficam com carga positiva. Então, se tem carga positiva, eu sei que esse hidrogênio, então, é o meu cátion. Então, reparem o seguinte, se eu liberei o íon positivo, eu também vou liberar um íon negativo, ou seja, não esqueçam, se a solução ela tem íons, se tem o íon positivo, também vai ter o íon negativo. Então, nesse caso aqui, do ácido clorídrico, liberei o íon H+, eu também libero quem? O cloro. Se aqui está H+, então vai ser Cl-, certo? Então, não esqueçam, se tem o íon positivo, também vai ter o íon negativo. E nós não podemos esquecer de representar que isso aqui é em meio aquoso. Então, aqui é em meio aquoso. 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 E aquoso. Uma outra observação importante que vale a pena a gente comentar é que o hidrogênio sempre vai ser H+. Vocês nunca vão encontrar hidrogênio, por exemplo, H-2, H+2, mais 3. Não, o hidrogênio sempre vai ser H+. Professora, então tá, se o hidrogênio é H+, como que eu sei o cloro? Olha, o cloro, eu
eu vou olhar a quantidade da carga pela quantidade de hidrogênio que tem na molécula. Então, aqui eu tenho um hidrogênio, então vai ser só o menos. Por quê? Se é uma carga só, representa a uma quantidade de um hidrogênio, certo? Então, ó, para fixar, hidrogênio sempre H+, uma carguinha só de positivo. E o outro íon, ele vai seguir a quantidade que tiver de hidrogênio na molécula. Por exemplo, embaixo eu tenho H2S. Então, eu liberei o íon H+, e também vou liberar o enxofre. Quantos hidrogênios nós temos aqui? 2. Então, aqui vai ser menos 2. Não podemos esquecer que também é aquoso. E aqui, H2SO4. Liberei o íon H+. Quem eu libero também? O SO4. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Então, aqui é menos 2. Não podemos esquecer que é aquoso. Por que aquoso? Porque foi misturado em água. H3PO4. Liberei o H+. Quem eu libero também? O PO4. Quantos hidrogênios tem nessa molécula? 3. Opa, então é aqui menos 3, tá? Pode ser menos 2, pode ser 2 menos, não importa a ordem. Eu posso colocar assim, ou eu posso colocar assim, ou em algumas literaturas pode aparecer 2 sinalzinhos de menos, 2 sinaizinhos, tudo bem? Então, aqui vamos deixar assim, ó, para ficar tudo igual, tá? Ficou claro, então? O íon H+, sempre vai ser uma carga positiva. E o outro íon, eu vou analisar a quantidade que tem de hidrogênio na molécula. Se é um hidrogênio, uma carguinha. Se são 2 hidrogênios, 2 carguinhas negativas. 2 cargas negativas. Se são 3 hidrogênios, 3 cargas negativas. Uma outra observação que nós temos que se atentar. Se eu liberei H+ e H-, nós vimos que o H+ é o meu cátion. Quem tem a carga negativa, então, quem é? É o meu ânion, certo? Carga positiva é o cátion, ou seja, que doou o elétron. Carga negativa é quem recebeu esse elétron, então o nome dele é ânion. Uma outra coisa importante, aprendemos que os ácidos liberam os íons H+. Então, são esses íons H+, que dá a característica do azedo para as substâncias ácidas. Por exemplo, o limão. O limão é azedo, não é? Quem dá esse gosto azedo é o íon H+ que for liberado, tá? Que estão livres ali. O vinagre é a mesma coisa. Ele é azedo por quê? Pelo íon H+ que está ali. Então, quanto maior a intensidade do azedo, mais íons H+ liberados vai ter ali. Então, o limão é mais azedo que o vinagre. Significa que no limão eu tenho mais íons H+. O vinagre, consequentemente, por ter menos íons H+, então ele não é tão azedo quanto o limão.